Oi, gente! Essa semana eu coloquei uma foto lá no Instagram e na fanpage perguntando se alguém tinha alguma dúvida de anticoncepcionais e quem tivesse era pra escrever abaixo. E eu recebi muita pergunta. Eu recebi pergunta no Instagram, na fanpage, recebi muita pergunta no chat, porque algumas pessoas não queriam que as outras vissem, né, o que elas estavam perguntando. E eu recebi muita pergunta. Não dá pra responder todas, algumas são bem parecidas, então sintam-se respondidas, tá? Eu vou começar pelo Instagram. Vamos lá então, a primeira pergunta. Então vamos começar pelas perguntinhas do Instagram, tá? A primeira pergunta é da Beta. A Beta perguntou assim, gente: é verdade que de vez em quando é bom parar o anticoncepcional, ficar uns 2 meses sem tomar? Ou é mito que precisa dar essa pausa para dar uma limpada no organismo? Gente, muita gente perguntou isso. Ah, eu tomo anticoncepcional há 10 anos, preciso dar pausa. Ah, gente, eu tomo anticoncepcional há 5 meses, eu tenho que parar de quanto tempo para dar pausa? Gente, não precisa. Independente se você toma um anticoncepcional com intervalo para menstruar ou se você emenda as cartelas para não menstruar, você não precisa dar pausa hora nenhuma para limpar o organismo, nem nada disso, até porque menstruação não acumula, gente. Isso não existe. Isso é mito. Não faz mal. A única coisa que pode acontecer, que acontece e é normal, efeito colateral do medicamento, se você emendar as cartelas por muito tempo, pode acontecer o chamado escape, que nada mais é do que um pequeno sangramento que pode durar 2, 3 dias, até uma semana. Mas na verdade não é nem sangue, é só um borrão parecido com chocolate, uma borrinha de café. Mas normal, isso não significa que o seu remédio perdeu o efeito, ou que você pode engravidar, ou nada disso. Isso é só efeito do anticoncepcional mesmo. Claro que se você quiser fazer 6 meses direto, pausar pra menstruar, ok. Mas se você não quer, se você sofre muito de TPM, muita cólica, não tem necessidade de você parar o medicamento pra menstruar, ficar sofrendo à toa. Não tem necessidade. Se você se sente muito inchada, se você tem muito efeito colateral com o medicamento, aí sim, aí é bom dar uma paradinha. Mas se não, não precisa, Beta, tá bom? Pode emendar à vontade e parar só quando você tiver vontade de engravidar. A Cláudia Cristina perguntou: muito bacana essa iniciativa. Obrigada, Cláudia. Minha dúvida é, em relação ao anticoncepcional com a trombofilia, qual o anticoncepcional indicado para o tratamento da acne? Vou adorar se você responder. Então, Cláudia, quem tem problema com trombofilia, infelizmente não pode tomar realmente o anticoncepcional oral. Por quê? Porque pode aumentar os riscos de causar uma trombose, porque é o efeito colateral do anticoncepcional causar trombos. Só que não significa que qualquer pessoa que tome um anticoncepcional vai ter trombose, gente, não é isso. Só que se você já tiver uma predisposição à trombose, aí sim, você não pode fazer o uso de anticoncepcional oral, porque é perigoso sim, tá bom? Por isso que é tão importante a gente não chegar na farmácia, pedir um anticoncepcional e sair tomando. O ideal é você ir no médico, fazer todo o exame e ver se você pode tomar um anticoncepcional oral. Fazer um exame para saber se você tem predisposição a varizes, se você tem predisposição a trombose, e só depois, se você não tiver, você começar com a pílula, tá bom? E para acne depende de cada caso. Muita gente perguntou sobre a relação de anticoncepcional com a pílula. Gente, é o seguinte, o tratamento de acne com pílula é só para acne causada por transtorno hormonal. Não é porque você tem pele oleosa, ou porque você não limpa a pele direito, ou porque você dorme de maquiagem, que você vai usar o anticoncepcional e a acne vai sumir. Claro que não. Quando a acne é de fundo hormonal, aí sim, há um tratamento com pílula. Se não, não. Aí você vai fazer outro tratamento dermatológico, com sabonete, com cremes, com ácidos, com o que for. Com roacutan, casos mais severos. Se for um problema hormonal, aí sim, você tem pílulas específicas para tratar espinha, acne, né, hormonal. Se não, você vai usar um outro método para tratar a acne. Então não dá para indicar, até porque eu não posso indicar anticoncepcional nenhum. Só quem pode indicar é o seu médico, tá, gente? Isso é uma dica também. Não chegue na farmácia pedindo para farmacêutico, para balconista, para vender anticoncepcional, que isso é perigoso. Vai no médico, pede orientação, que dependendo da idade, dependendo da taxa hormonal, ele vai escolher o melhor método para você, a melhor marca, o melhor hormônio, melhor dose para você, tá bom?
Então não tome qualquer... Ana Paula Costa Oficial. Oi, Ana, quanto tempo é que a gente não se vê? A Ana perguntou assim: todos eles engordam? Tem algum que engorda menos? Ana, nenhum anticoncepcional engorda. Isso não existe. O anticoncepcional incha, retém líquido. Ele não tem nenhuma associação com engordar. Não diminui o metabolismo, não aumenta a fome, não dá vontade de comer doce, nem nada disso. Então se vocês estão engordando, é por outro motivo, não é por causa da pílula. A pílula incha. Isso é verdade. A pílula retém muito líquido e deixa você inchada, tá? Agora eu vou responder algumas meninas lá da fanpage, tá bom? Vamos começar com a Érica. Érica Tucci. A minha dúvida é sobre o Diane 35. Já ouvi muitas pessoas falarem mal desse anticoncepcional. Inclusive existem países que está proibido a venda. Há relatos de mortes e até mesmo de inúmeros problemas de saúde ocasionados por ele. Eu tomo há mais de 6 anos e nunca tive sintoma nenhum desse anticoncepcional. Questionei a minha médica e ela disse que posso continuar tomando, mas confesso que estou com a pulga atrás da orelha. Será que eu devo continuar com o remédio? O que você acha? Érica, eu já até te respondi porque eu vi que você estava meio preocupada. Eu resolvi te responder antes do vídeo. Então, existem alguns países que já proibiram o Diane 35, como a França. E deu um reboliço isso na TV, e foi um reboliço em todos os meus pacientes que usavam o Diane 35. E, gente, isso é o que eu falei antes, é associado à trombose. O que acontece? As pessoas usam o medicamento sem saber se podem usar esse medicamento, se tem predisposição à trombose. E se tiver, realmente acontece. No caso da Érica, ela disse que nunca sentiu sintoma nenhum e ela tem 6 anos tomando, ou seja, se ela tivesse que ter trombose ou qualquer outro problema, ela não teria. Ela tem 6 anos usando. Então, pode ficar tranquila, Érica, que não vai acontecer nada, você não tem sintoma. O medicamento é super seguro desde que você não tenha predisposição genética pro problema, tá bom? Então, tá tranquilo, Érica. Michele Sedano perguntou: os anticoncepcionais podem ser usados como único método contraceptivo? Então, Michele, se você usar o anticoncepcional oral, seja ele oral, injetável, mensal, trimestral, usado da forma correta, ele pode sim ser usado sozinho como contraceptivo, desde que você queira evitar somente um neném. Se você quer evitar doença, a gente sabe que o único método que a gente consegue evitar DST é preservativo e não tem jeito, a gente não tem pra onde fugir. Seja ele feminino ou masculino, é só o preservativo mesmo que a gente consegue evitar doenças sexualmente transmissíveis. Se você quiser evitar só beber, você é bem casada, você confia no seu parceiro, você quer só usar um método, a pílula usada direitinho não tem risco nenhum, é 99,8% de certeza de dar certo. Então, tomar sempre no mesmo horário, todos os dias, não esquecer, não misturar com outras coisas que eu ainda vou falar lá na frente, tá bom? Então, pode usar assim como único método contraceptivo. Ah, a Michele Sedano perguntou de novo, lá embaixo. Olha eu aqui de novo, ela tá dizendo. Minha ginecologista me receitou um anticoncepcional e me alertou para não tomar o medicamento que eu tomava para dor no joelho junto com o anticoncepcional, porque ele poderia enfraquecer o anticoncepcional. Isso é muito bom, isso é interação medicamentosa. O que acontece? Existem alguns tipos de medicamentos que realmente interferem na absorção ou na metabolização do anticoncepcional, fazendo com que ele perca o efeito. Anticoncepcionais perdem o efeito quando tomados junto com antibióticos. Então, se você está com alguma infecção, você vai tomar um antibiótico, não pode confiar na pílula. Tem que usar um outro método contraceptivo, como por exemplo o preservativo, um método de barreira, enquanto não acabar o tratamento, e pode colocar aí mais uns 10 dias para frente depois do antibiótico acabar, para você ter certeza que não vai dar erro. Então, contraceptivo junto com antibiótico não dá certo. Vai cortar o efeito da pílula. Ah, mas vai cortar o efeito e eu paro a cartela? Não, continua tomando cartela. Continua tomando, vai diminuir muito o efeito. Não vai cortar zero, mas vai diminuir muito, mas continua tomando. Mas se previne usando preservativo, tá bom? Alguns antifúngicos, já tem estudo que alguns antifúngicos também. E outra coisa que interfere muito
que muita gente não se liga nisso. Por exemplo, eu tomo um anticoncepcional 10 horas da manhã. Aí 10h30, aí eu tomei um café daqueles bombásticos. Aí 10h30 eu tenho uma diarreia. Vou pro banheiro, piriri, 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 piriri. Cadê a pílula? Tá lá, meu amor. Tá lá no seu piriri, pode ter certeza. Você tem que tomar outra pílula. Então, meia hora, 1 hora até depois da tomada da pílula, se tiver diarreia ou vômito, tem que repetir a pílula. Porque senão você vai colocar a pílula do lado de fora e aquele dia não vai contar. Vai ser como se você tivesse esquecido de tomar uma pílula. E aí pode ocorrer uma ovulação, um risco de você engravidar. Então isso é muito importante, tá, gente? Lembrar disso. A Keila Santos perguntou: o DIU faz mal para quem nunca teve um bebê? Eu utilizo e ainda não sou mamãe e tenho medo das reações. Então, o DIU não influencia para quem quer engravidar depois. Se você quer engravidar, é só retirar o DIU e começar a tentar, amiga. Não tem nada a ver, não. Você pode ficar tranquilo que você vai engravidar depois, desde que você não tem nenhum problema de ovulação, nem nada. O DIU não influencia em nada, tá? Pode ficar tranquila que assim que você quiser engravidar, é só tirar o DIU e começar a tentar. Gersonita Soares perguntou: quando se toma pílula do dia seguinte, é verdade que desregula a menstruação? Por quanto tempo? Então, Gersonita, é o seguinte, sim, desregula sim. Você imagina só, vamos supor que você esteja para menstruar, vamos supor, hoje é domingo, você esteja para menstruar quarta-feira agora, da semana que vem. E aí você teve uma relação hoje desprotegida e você tomou uma pílula do dia seguinte, amanhã, segunda-feira. Você acha que a menstruação vai vir na quarta? Claro que não. Você está tomando uma bomba de hormônio. A pílula do dia seguinte é como se você tomasse metade de uma cartela de anticoncepcional de uma vez só. Então, o que acontece? A menstruação é o quê? A menstruação acontece quando o pico de hormônio cai. Se você está tomando metade de uma cartela de um anticoncepcional de uma vez só e o hormônio está lá em cima, não tem como ele cair em 2 dias, por exemplo, e a menstruação descer. Não, não tem como. Então, provavelmente nesse mês, você não vai menstruar. Você vai emendar. Você pode, inclusive, emendar a cartela. Se você estiver no intervalo e você não confiou, você esqueceu 2, 3 dias da pílula e você tomou a pílula de segundo só por segurança, você pode contar que naquele mês você não vai menstruar. Ele vai emendar tudinho. Vai emendar, não vai menstruar, vai aparecer muito espinho no seu rosto, porque isso é normal, gente, é efeito colateral da pílula, porque é muito hormônio. E caso você fique enjoada por conta da pílula do dia seguinte, que dá muita náusea, eu aconselho vocês usarem um antiemético junto. Um remedinho para não enjoar, porque para não correr o risco de vocês tomarem e fazerem vômito e ter que tomar outra pílula e ficar tomando várias e várias até ela parar sossegada em vocês, tá bom? Então eu aconselho que vocês tomem um remedinho de enjoo para não correr o risco de fazer vômito e colocar a pílula do dia seguinte pro lado de fora. Botar a pílula do dia seguinte. Joyce Santos perguntou: eu tomo anticoncepcional há 3 anos seguidos sem nenhuma pausa. Caso eu esqueça de tomar ele um dia e ter relação, poderia engravidar? Então, Joyce, é muito raro, né? Você toma anticoncepcional há 3 anos sem pausa nenhuma. E um dia você conseguir ovular, liberar o óvulo, fecundar, minha filha, só se Deus quiser mesmo, porque não tem como não. Mas, esqueceu hoje. Amanhã, se você lembra, você vai pegar a cartela e não tomei o de ontem. Toma os 2 juntos. Toma os 2 juntos, não tem problema não. Você pode esquecer até 12 horas. Passou de 12 horas, no caso 24, quando você for tomar a outra pílula, toma as 2 juntas. É melhor tomar as 2 do que não tomar. Então toma, mas é muito raro. Acho que não tem como não. Só se Deus quiser muito que não seja mãe, amiga, porque não dá não.